Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou gravando esse vídeo sábado de manhã. Hoje cedo eu aproveitei e fui lá fazer um corte no meu cabelo. Fazia um tempo já que eu queria cortar. Eu também queria muito pintar, mas no momento, por conta da gestação, então não foi possível. Mas eu consegui fazer um corte que tirasse uma camada grande, seca e opaca que estava por cima. E eu consegui deixar meus cachos mais evidentes assim, e eu gostei bastante do resultado. Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito de um tema que eu gosto muito, que é quando falamos sobre um uso mais consciente nas redes sociais. E eu vejo que cada vez mais é um tema e um assunto que precisa ser abordado, né? Nós estamos realmente inseridos, né, nesse contexto de redes sociais, tecnologia, enfim. E ontem, eu conversando com uma amiga, que a gente partilha assim das mesmas impressões, dos mesmos pensamentos em relação ao uso das redes sociais. E aí eu comecei a refletir sobre hábitos que eu adquiri usando as redes sociais nos últimos, sei lá, 7 anos talvez, que de fato me ajudaram a ter um estilo de vida voltado para as redes sociais um tanto mais saudável. Embora eu perceba que ainda tem coisas e muitas coisas a melhorar, mas esses 6 hábitos que eu vou compartilhar com você hoje, eu vejo que me ajudaram já nessa caminhada de ser mais consciente mesmo, sabe? Em relação ao uso das redes sociais, aquilo que a gente faz em relação às redes sociais, ela impacta muito na nossa vida fora das redes sociais, na nossa vida comigo mesmo, no relacionamento com os outros, né? Esses dias eu assisti o podcast da Fernanda, da 2020, com o Douglas Gonçalves no Jesuscope. Inclusive, se você não assistiu, eu super indico. Eu fui muito edificada, assim, e eu gosto muito porque eu me identifico muito com a Fernanda em vários aspectos, assim, então é uma temática que ela trouxe uns pontos aos quais eu também já havia refletido sobre, e eu queria até deixar a indicação, vou deixar na descrição o link do vídeo, se você não assistiu, depois corre lá e vai assistir porque é muito legal. Mas eu quero muito compartilhar com vocês o que eu fiz ao longo desses anos, assim, que hoje pra mim é muito natural, porque são anos cultivando isso, né? Mas que de fato me ajudaram a ter um relacionamento melhor com as redes sociais e não ser apenas um consumidor, porque de fato é isso, né? Nós estamos ali consumindo, mas também não está servindo as redes sociais, muito pelo contrário, porque às vezes, se a gente não guarda o nosso coração, é como se a gente fosse um servo, né, das redes sociais, do algoritmo, do nosso celular mesmo, e como a gente tem visto assim, os malefícios, né, do uso excessivo das redes sociais, do celular. Mas, como eu já falei aqui, a gente não pode achar que o celular e a internet é do demônio, porque não é. Se a gente souber usar, pode sim ser uma bênção. Bom, o primeiro hábito que eu adquiri foi bloquear as páginas de fofoca. Sim, isso, quando eu fiz, eu ainda nem tinha me reconciliado com Jesus. Então, se hoje eu caminho com Jesus, eu sou uma nova criatura, ainda mais agora eu preciso cuidar, né, gente, com essas páginas de fofoca. O auge pra mim é quando aparecia a sugestão de uma página de fofoca que era gospel. Daí mesmo que era o auge do auge. Então, a gente não precisa, sabe? A gente não precisa saber da vida dos famosos, quem terminou com quem, sei lá, quem traiu quem. No fim, muitas coisas apelativas só para gerar engajamento e de nada acrescenta na nossa vida. De nada acrescenta na nossa vida. Seja do meio secular mesmo, né, no sentido de pessoas famosas do meio secular, seja do meio cristão. Então a gente não tem que ficar sabendo disso. E ter bloqueado página de fofoca foi libertador. Mesmo. Ah, você viu o que aconteceu com o fulano? Nem vi. Então eu bloqueei
essas páginas, e sempre que aparecia alguma sugestão ali, às vezes eu tava no Reels, vinha alguma manchete, porque o algoritmo, né, gente, convenhamos, se você olhar uma notícia de um pinguim que caiu da árvore, não faz muito sentido, né? Mas se você olhar uma notícia de um pinguim que caiu da árvore, o que vai aparecer pra você? Pinguins e árvores, é isso que vai aparecer. E aí eu ia lá e bloqueava. Então, eu fiquei com o meu feed muito limpo, assim. A minha aba de explorar ficou muito limpo em relação a isso. Claro que agora o algoritmo vai mudando e ele vai bagunçando tudo de novo, né? Mas sempre que aparecia, eu já bloqueava. Porque é uma forma de guardar o meu coração em relação à fofoca mesmo, sabe? E não ficar alimentando aquilo. O segundo hábito que eu adquiri foi não seguir tantas lojas. E quando eu falo lojas, eu falo loja de roupa, de calçado, de artigos de decoração, enxoval de bebê, até mesmo restaurantes e lugares para frequentar. Por quê? Na época ainda da faculdade, eu era uma pessoa que seguia muitas lojas de roupa. Não é que eu sempre estava lá comprando, mas eu gostava de ficar consumindo. Ai, chegou esse vestido novo. Ai, olha esse sapato. Ai, olha esse outro tipo de sapato. E o fato da gente seguir e acompanhar muitas lojas, isso gera em nós uma falsa ideia de que nós precisamos e necessitamos daquilo que está sendo anunciado, quando na verdade nós não precisamos. E aí a gente começa a desenvolver um consumismo totalmente desenfreado. Resultado, a gente fica o quê? Nós ficamos com um sentimento de inferioridade, por muitas vezes não conseguir comprar aquilo que está aparecendo, um sentimento de comparação, porque às vezes aquela pessoa que postou e marcou tal loja tem um estilo de vida muito melhor do que o meu. Terceiro, descontentamento, porque aquilo que eu tenho hoje não me serve, então eu preciso de um outro muito melhor. E ainda nessa época da faculdade, isso foi em meados de 2019, por ali, eu comecei a buscar um pouco mais entender como que funcionava a questão do minimalismo. E aqui eu vejo que tem várias ideias dentro dessa ideia central do minimalismo, mas eu vejo que às vezes tem um lado que é muito tipo assim, preto e branco, e outro que você não pode ter nada dentro da sua casa, né? Mas eu vejo que essa questão do minimalismo é muito legal, a ideia central de você diminuir o excesso daquilo que você tem. Então, quando eu comecei a acompanhar um pouco mais sobre essa linha do minimalismo, lá em 2019, foi muito libertador, porque eu tirei do meu guarda-roupa coisas que eu não usava há muito tempo. Eu comecei a ser muito mais consciente em relação às coisas que eu ia comprar. Então, por exemplo, até hoje eu tenho isso comigo. Eu preciso muito, sei lá, comprar um vestido. Daí eu já vejo se aquele vestido eu vou conseguir usar ele com outras coisas que eu já tenho no meu guarda-roupa. Em que ocasiões que eu vou usar esse vestido, para não simplesmente, tipo, comprei hoje, usei só uma vez e é isso. O fato de eu buscar entender um pouco mais sobre minimalismo me ajudou a ser muito mais consciente nas minhas compras. E ao mesmo tempo, refletir sobre essa questão de excessos. Isso tem a ver com tudo, sabe? Desde quantas pessoas que eu sigo no meu Instagram, será que eu preciso seguir todo mundo que tá no meu Instagram, as páginas de tudo que aparece de sugestão? Será que eu preciso ter tantos potes plásticos no meu armário? Ou tantos tipos de calçado, de brincos, de, sei lá, acessórios, anel, colar, esmalte, acessórios de cabelo? Quando eu comecei lá em 2019 com essa ideia mais do minimalismo, foi muito libertador. Eu me desapeguei de muitas coisas e foi um estilo de vida assim que eu adotei, que tem me ajudado muito e eu colho os benefícios até hoje. E levei pro meu casamento e hoje eu exerço na maternidade e isso é libertador, porque isso me ajuda a organizar melhor a minha casa, meu guarda-roupa, a minha cozinha, tudo. Eu não estou falando aqui de você não ter uma casa com coisas significativas dentro, sabe? Não é uma casa onde parece mais uma clínica do que uma casa. Porque hoje também tem disso. Às vezes você olha, porque minimalismo é tudo preto e branco, é uma bancada super lisa que não tem, sei lá, uma galinha com ovo dentro, de porcelana, sabe? Realmente você diminui o excesso daquilo que você tem hoje. Então é você olhar para o seu guarda-roupa, para sua sapateira, olhar para
sei lá, para o seu armário, para tudo que você tem hoje na sua casa, para todos os espaços e diminuir o excesso. E muitas vezes é onde a gente dá espaço para exercer a generosidade, sabe? De abençoar a vida de uma outra pessoa também. Na época eu li também o livro Essencialismo, isso. Eu posso deixar aqui na descrição também. Não é um livro cristão, mas tem princípios ali que dá para acabar colocando em prática e dar uma filtrada que é muito legal. O terceiro ponto que foi libertador foi silenciar as notificações do meu celular. Ai, que maravilha. Meu Deus. Gente, é muito bom. Celular sem notificação é muito bom. Ai, meu Deus, mas até as notificações do WhatsApp? Sim. As notificações do WhatsApp são silenciadas. As notificações do Instagram são silenciadas. Ainda mais agora que eu tô sem Instagram, né? As notificações do YouTube são silenciadas. Todas as notificações. Exceto o aplicativo da Bíblia, que entra ali o versículo, e do meu e-mail. Do Gmail, que é mais tranquilo, assim, né? Mas assim, de modo geral, todas as notificações do meu celular estão silenciadas. Ai, mas e se for uma emergência, a mensagem? A pessoa liga, gente, né? Antigamente, a gente não tinha acesso tão fácil de mandar mensagem para alguém. Se fosse uma emergência e a pessoa quisesse falar com você, agora, nesse exato momento, o que ela ia fazer? Ela ia te ligar. Então é isso. O Bruno sabe que eu não tenho notificação no celular. Então, se ele precisa de uma resposta minha urgente ou me comunicar algo urgente, ele vai me ligar. Então, é isso. Notificação silenciada. Eu lembro que chegava uma notificação do Instagram de alguém que curtiu a minha foto, de alguém que comentou. Aí eu olhava o celular e às vezes não podia já abrir na hora e aquilo ficava me gerando uma ansiedade para querer abrir logo o Instagram, para ver quem comentou, quem curtiu. A gente acaba ficando escravo. E não é essa vida que o Senhor tem para nós. O Senhor sempre tem algo muito melhor. Isso vai muito além de nós ficarmos presas nas nossas notificações. O quarto ponto, então, é silenciar pessoas. E aqui não tem nada a ver. Nada a ver porque eu não gosto da pessoa, não é nada pessoal, de verdade. Mas eu silenciei pessoas do meu Instagram. Porque às vezes você parar de seguir, a pessoa pode interpretar mal. Achar que você tá com raiva, sei lá, que você tá com alguma coisa pessoal com ela. E você silenciar significa que aquilo simplesmente não está agregando na sua vida, certo? Então, por exemplo, tem pessoas lá que eu gosto, que são pessoas legais assim, mas o conteúdo que elas começaram a postar já não é mais do meu agrado. Não é aquilo que eu quero ver. Não é aquilo que me convém acompanhar, sabe? Então faz muitos anos que eu silenciei sim algumas pessoas, e ainda mais às vezes que era pessoa que postava 1 milhão de stories no dia. Silenciei também, com muito amor, muita paz no coração, silenciei. E é muito bom, porque ali eu vou filtrando, sabe? Claro, isso significa que eu vou controlar tudo que aparece pra mim? Não, a gente não consegue fazer isso. Mas foi libertador silenciar pessoas, sabe? E de stories, até mesmo de feed, assim, do que postava. Então, eu não me arrependo. Mas até mesmo com essa questão de que eu falei no início, de comparação, sabe? Claro, isso acaba trazendo à tona os pecados que muitas vezes estão escondidos dentro de nós, né? Mas também é uma forma que eu vejo de guardar o coração, porque às vezes eu via o stories que a pessoa postou e eu falava, meu Deus, daí lá ia eu julgar. Não que eu sou melhor do que aquela pessoa, mas eu queria julgar, sabe? E aí eu falei, não, eu prefiro não ver do que ficar cultivando alguma coisa em relação a essa pessoa. É mais nessa questão mesmo de silenciar pessoas para que aquele conteúdo não apareça para mim. E o quinto ponto, eu acho que hoje é um dos pontos que pega muito assim nessa cultura de visualização que nós temos hoje de exposição, que é não se medir por métricas. Quantas vezes eu deixei de postar uma foto porque eu fiquei preocupada se aquela foto ia dar muitas curtidas, se aquela foto ia gerar um engajamento legal de comentários, se as pessoas iam gostar, o que as pessoas iam pensar daquilo. Óbvio que quando você se expõe na rede social, você pode ter 5 pessoas. Você está sujeito a julgamento. Não importa se você tem 5 pessoas que te seguem ou 5.000 pessoas que te seguem. Você está exposto a julgamento e é isso.
Mas, muitas vezes se a gente não guardar o nosso coração, a gente mede a nossa identidade por números. E não é isso que o Senhor tem para nós. A nossa identidade não é pautada por números. A minha visão em relação aos números hoje é muito clara. Quando eu vejo, por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, 2.000 seguidores no Instagram. Não é apenas 2.000 seguidores no Instagram, são 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Eu tenho aqui no canal 39 inscritos. Eu não consigo colocar 39 pessoas dentro da minha casa. E são 39 pessoas, são vidas. Quando às vezes eu postava alguma coisa no Instagram, tinha coisas que, nossa, realmente, 10 mães, 10 mulheres, né? Às vezes iam lá, comentavam alguma coisa, me mandavam mensagem no privado. Isso é legal, isso é legal. Mas tinha coisas que às vezes vinha uma pessoa só e falava. Mas isso também é legal, porque uma vida também foi impactada, né, por aquela mensagem, ou inspirou uma pessoa. Nós não somos escravos de um algoritmo. Eu entendo que se você trabalha com o mundo digital, se você trabalha com o Instagram, a questão dos números é importante. Mas ainda assim, o princípio de não medir o seu valor com métrica, ele continua igual. Por exemplo, a pessoa com quem eu corto meu cabelo, pinto, faz muitos anos que eu conheço essa pessoa. E o perfil dela é muito simples assim. Não é nada organizado, instagramável, sabe? É muito simples. Mas essa pessoa é excelente no que ela faz. Eu sempre gostei muito do trabalho dela. E eu já fui em lugares que tinham um perfil bombando, sabe? E eu saí de lá frustrada com o trabalho que foi feito. Por quê? Mais uma vez eu volto a falar, não é sobre a quantidade de números que a gente tem. Isso reflete um bom trabalho? Sim, se você é um bom profissional, isso vai refletir muitas vezes nas pessoas que te seguem. Mas às vezes a pessoa, ela entendeu que ela é boa naquilo e ela não quer investir no Instagram e tá tudo bem. A gente precisa normalizar isso. Nós não devemos medir o nosso valor por números, por visualizações, por curtidas. Nós precisamos entender quem nós somos no Senhor. Isso é o suficiente. E por último, eu acho que é um dos meus favoritos, assim, é ter tempo off, sabe? Em uma cultura que nós somos instigados a estar conectados o tempo todo. Se você não conseguir se desconectar, isso mostra o quanto dependente você está do seu celular, da sua rede social. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu não estou falando que você tem que ficar um ano inteiro sem Instagram ou um mês inteiro, mas tirar tempos off. Eu falo do Instagram porque é a rede social hoje que é mais utilizada, né? Mas se você usa de repente o X, até mesmo o YouTube, nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos consumindo. Cada vez mais eles têm roubado o tempo, que é tão precioso, seja com os nossos filhos, com o nosso marido, sabe? Com as pessoas ao nosso redor, com amizades. E tem um outro hábito, isso não estava no roteiro para eu falar, então é um bônus aí, o sétimo hábito, é quando tiver com alguém na mesa, em algum lugar, o celular tá na bolsa, o celular não faz parte daquela conversa. Quantas vezes eu já sentei com pessoas e, poxa, no meio da conversa a pessoa pegava o celular e já se distraía. Isso é muito desconfortante. É como se de fato aquela pessoa ela não tivesse interessada no que eu tenho para falar. Mas você também se coloque na posição de eu tenho alguém conversando comigo e aí agora eu pego meu celular e eu simplesmente não estou mais 100% presente nessa conversa. Não sei se tem algum hábito desse que você já faz. Deixa aqui no comentário e se tem algum desses que você quer começar a fazer para que a gente possa ser cada vez mais conscientes, sabe? Não ser escravas das nossas redes sociais, não ser escravas do nosso celular, mas usar o nosso celular para ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, tchau e até o próximo vídeo.